Olá, querido, graça e paz. Como é que você está? Como é que está a sua família? O meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e abençoando aí com você toda a sua família, tá certo? Nós vamos dar continuidade aqui às nossas devocionais no Salmo de número 119. Dizer para você o seguinte: Deus tem nos abençoado muito. Essas devocionais são muito preciosas. Nos ajuda aí a conhecer melhor a palavra e amar a palavra desse Deus bendito. Quero lembrar por você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vila Celeste. Reverendo Anderson, um grande abraço, querido. Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério, a sua igreja aí, tá? Que Deus continue assim, lhe abençoando grandemente. Queridos, hoje nós vamos meditar na porção do Salmo de número 119, do versículo de número 113 ao versículo de número 120. Nessa porção, o reverendo Anderson dá como tema: Tua palavra, minha esperança. E o que nos diz o Salmo de número 119, do versículo 113 ao versículo de número 120? Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti e temo os teus juízos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Pensa aí e responda para você mesmo. Alguma vez você perdeu a esperança diante de alguma situação? Quando estamos aguardando uma resposta de emprego, por exemplo, e ela começa a demorar, ficamos frustrados e podemos começar a perder a esperança e ficarmos desanimados. Esta é a reação mais comum quando a nossa esperança se vai. E que coisa terrível é viver sem esperança. A Bíblia diz que antes de conhecermos a Cristo, vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo diz isso em Efésios, capítulo 2, versículo de número 12. Mas agora a esperança é a âncora de nossa alma, conforme o texto aí de Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e versículo de número 19. Neste trecho do Salmo de número 119, o salmista olha à sua volta e vê quanta aflição ele está passando. Ele tem os inimigos que os perseguem e é tentado agir como eles. Mas, diante desta situação, ele diz: na tua palavra eu espero. Olha aí o versículo de número 114. E ao olhar para as promessas da palavra do Senhor, a esperança vem ao seu coração e ele pede ao Senhor assim: ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Olha o versículo de número 116. Mas como a palavra de Deus pode trazer esperança quando a situação é de crise, de pandemia e de muitas incertezas? Erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Diz aí Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 28. No estudo de hoje, o salmista
declara que a palavra de Deus traz esperança ao seu coração. Aprendemos então com o salmista a encher o nosso coração de esperança pela palavra. Vejamos o ensinamento do salmista. Primeiro, o que o salmista aborrece, conforme o versículo de número 113, ele diz aí, a duplicidade. Ele diz, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. A palavra utilizada pelo salmista indica um pensamento ambíguo, vacilante e inconstante. É como descreve Tiago, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago capítulo 1, versículo 8. É esse tipo de pessoa que o salmista não quer ser. Uma pessoa falsa, dividida, pois Deus conhece o coração e não é enganado pelas aparências. Assim, ele não quer se mostrar algo que ele não é. É por isso que ele reconhece as suas fragilidades e admite diante do Senhor, pois o salmista sabe que o Senhor se compraz com a verdade no íntimo, conforme aí o Salmo de número 51, versículo de número 6. Em sua mente está bem definido e não há nenhuma dúvida. Ele está plenamente seguro da importância que é a palavra de Deus para ele, por isso ele declara que ama a lei do Senhor. Você tem definido o valor da palavra de Deus para a sua vida ou ainda está vacilante? Declare como o salmista, amo a tua lei. É isso que o salmista ele diz. Essa é a declaração dele. Segundo, em que o salmista espera? Olha aí o versículo de número 114, na palavra de Deus. Ele diz, tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Por que sua esperança vem da palavra de Deus? Porque ele crê nela. Crê que ela tem a sua origem em Deus. Assim, a sua esperança está na palavra porque ela lhe revela o Senhor, quem Ele é, seus atributos, suas promessas, e esta revelação é completamente confiável. É por isso que o salmista declara que o Senhor é o seu refúgio e o seu escudo. Com isso, ele está dizendo que o Senhor é um lugar seguro em meio às tempestades e por escudo ele entende que o Senhor é quem o protege. Assim, ele deseja que os malfeitores se afastem dele, pois ele quer evitar todo tipo de influência que o desvie da palavra de Deus. Olha o versículo 115. Porque ele quer guardar a palavra, pois nela está a sua esperança. Você crê que a Escritura é a palavra de Deus? Então, você precisa ter esperança que vem da palavra, pois ela revela o próprio Senhor, o próprio Deus. Terceiro, quais os pedidos do salmista no versículo de número 116? Olha aí para o versículo de número 116. Ele diz assim que o pedido dele, amparo e que a sua esperança não o envergonhe. O versículo de número 116 diz, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. É a expressão característica de quem sabe que depende da graça do Senhor em sua vida, pois é Ele quem nos dá a vida e tudo mais que é necessário para a nossa sobrevivência. Quem tem este reconhecimento vive na constante dependência da graça de Deus e clama pela sua graça.
Mas o salmista também depende da graça de Deus para que a sua esperança esteja firme. Então, conseguimos entender como é o ciclo da graça na vida do salmista. A vida depende da esperança e a esperança depende da graça. Sem a graça, sem a esperança. Sem a esperança, sem a vida. Assim o salmista reconhece que ele precisa da graça de Deus. Olha o versículo de número 117. Você tem dependido da graça de Deus para ser fortalecido em suas tentações e fraquezas? Por último, quarto, o que o salmista diz ter no versículo de número 120? Olha aí para o versículo 120. Ele diz ter temor de Deus. Olha o que diz o versículo 120. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Este é o princípio da sabedoria, conforme Salomão diz aí em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Salomão diz assim por meio do Espírito Santo: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor consiste em guardar a sua palavra e apartar-se do mal. É desta maneira que o salmista vive. Mas, ao falar sobre um temor pavoroso que invadiu o seu coração, ele está se referindo ao juízo do Senhor que sofrerão os ímpios, pois serão considerados como escória. Olha o versículo 118 e o versículo de número 119. Por que eles são considerados como escória? Exatamente porque eles menosprezam a palavra de Deus. Aqueles que desprezam são loucos, pois sem esperança não há vida, e sem temor do Senhor não há esperança. Pergunta para você: você tem o temor do Senhor em seu coração? Você procura obedecer a sua palavra e apartar-se do mal? Sendo assim, querido, a palavra do Senhor é a sua esperança. Meu desejo com essa devocional é que Deus esteja colocando no seu coração esta convicção de que é por meio da palavra que vem a esperança ao nosso coração. Porque a palavra nos revela que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. É por meio da palavra que nós passamos a conhecer este Deus maravilhoso que está cuidando de nós. Este Deus que tem como escória aqueles que abandonam a sua palavra, aqueles que menosprezam a sua palavra, mas dá esperança àqueles que temem o seu nome, aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que andam nos seus caminhos. Meu querido, meu desejo é que Deus fortaleça muito a sua vida na palavra, que você continue crescendo e desenvolvendo na fé, na palavra, diante desse Deus maravilhoso. Que Deus continue assim, abençoando muito a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço para você. Fique na paz, fique com Jesus.